Bom dia, boa tarde, queridos irmãos. Aqui é Jorge Campos falando-vos de Cincinnati. Muitas das profecias na Bíblia têm uma dualidade na maneira que foram escritas. Como expliquei em alguns sermões atrás, há muitos exemplos na Bíblia de que são físicos e espírito, exemplos físicos para lições espirituais. Também a Bíblia está cheia de tipos e contratipos, em que o tipo representa um final cumprimento do que está escrito. Ou vê-se, por exemplo, uma sombra, que os dias sagrados são sombras de realidades, que a realidade é Cristo. Queridos irmãos, é como, por exemplo, nós todos aprendemos lições da história. A história dá-nos muitas lições. E se nós não aprendemos lições desta história, então vamos repetir os mesmos erros de novo. Muitos acontecimentos na Bíblia também parecem ter um cumprimento no futuro. Isto é, um tipo de coisas que estão a vir, o que eu descrevi como tipo e antitipo. Conforme agora nos aproximamos dos dias despensásmos, há muitos eventos ou muitos acontecimentos que aconteceram durante o êxodo dos israelitas e que têm significância em dualidade. Por exemplo, são tipos de acontecimentos do futuro. Por exemplo, quando estudamos o livro de Êxodos, vamos encontrar muitas analogias e que podem ser concluídas estas analogias. E, no entanto, queridos irmãos, precisamos ter cuidado quando fazemos estas analogias e vemos os tipos e as dualidades. Precisamos ter cuidado porque os tipos não são necessariamente cumpridos exatamente da mesma maneira, perfeitamente da mesma maneira, mas todas as analogias têm um certo ponto onde há certas varianças. E por isso é preciso ter cuidado com isso. Mas falando acerca de Êxodos e de Moisés, vê-se aí muitas dualidades. Não só dualidades, mas, digamos, trialidades, se houvesse assim uma palavra, ou quadrulidades, quer dizer, dualidades, que são aplicáveis a Jesus Cristo. Por exemplo, o Cordeiro da Páscoa, durante o Êxodo, era um tipo de Cristo, que é o Cordeiro de Deus, que é o sacrifício pelos nossos pecados. E existem muitas outras analogias e tipos acerca do Êxodo que eu gosto ou gostava de cobrir hoje. Por isso, vamos ver alguns exemplos e vamos focar nesses exemplos dos acontecimentos à volta de Moisés e dos israelitas e como têm digamos assim, uma dualidade na maneira que são cumpridas em Cristo. Por isso, muitos dos acontecimentos ou dos eventos que aconteceram durante o Êxodo têm uma aplicação no futuro. E o que é que isso tem a ver connosco? E daí é um ponto interessante, podemos dizer, e o que é que isso tem a ver connosco? Bem, tem a ver um ponto connosco porque somos instruídos a não endurecermos os corações, para os nossos corações não ficarem endurecidos, para não nos voltarmos para trás, para continuarmos a vencer, para continuarmos a obedecer e para não sermos como eles foram que desobedeceram. E por isso há lições aí. Vejamos então um exemplo aqui. Por exemplo, cerca de 3 meses depois do Êxodo, os israelitas foram para o Monte Sinai. E Deus
pessoalmente deu os 10 mandamentos aos israelitas. Vejam comigo, se faz favor, em Deuteronômio, capítulo 5. Vamos começar a ler do versículo 4. Deuteronômio, capítulo 5, começamos a ler do versículo 4. Diz assim: Face a face falou o Senhor conosco no monte, no meio do fogo. Deus falou face a face com os israelitas no monte, no meio do fogo. E depois vejam um bocadinho mais adiante, depois de Deus ter dado a eles os 10 mandamentos, que disse e eles ouviram. Então, no versículo 23 diz assim: Sucedeu que, ouvindo a voz do meio das trevas, enquanto ardia o monte em fogo, vos achegastes a mim, todos os cabeças das vossas tribos e vossos anciãos. E dissestes: Eis aqui o Senhor, nosso Deus, nos fez ver a sua glória, a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem, e este permanece vivo. Vimos que Deus pode falar com o homem e que o homem continua a viver. Agora, pois, porque morreríamos? Vê-se que eles tinham um certo medo, tiveram medo. Pois este grande fogo nos consumiria. Se ainda mais ouvíssemos a voz do Senhor, nosso Deus, morreríamos. Estavam com medo de ouvir a palavra de Deus. Não queriam ouvir mais da palavra de Deus. E depois vê-se aí que eles tiveram este problema, e então vê-se assim no versículo 28, ouvindo, pois, o Senhor as vossas palavras, quando me faláveis a mim, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras deste povo, as quais te disseram, em tudo falaram elas bem. Quem dera que eles tivessem tal coração, que me temessem e guardassem em todo o tempo todos os meus mandamentos. Quem dera que, disse Deus, que os israelitas tivessem esse coração, que o temessem a Deus e que por isso guardassem as leis de Deus. Porquê? Para que bem lhes fosse a eles e aos seus filhos para sempre. Para o bem deles. Vai, diz-lhes, tornai-vos às vossas tendas. Tu, porém, isto é Moisés, fica-te aqui comigo, e eu te direi todos os mandamentos, e estatutos, e juízos, e tu lhes hás de ensinar que cumpram na terra, que eu lhes darei para possuí-la. Então, Moisés tornou-se um intermediário. Então, Moisés ouviria as palavras de Deus, e então iria dizer ao povo. Vejam depois, um bocadinho mais tarde, em Deuteronômio capítulo 18. Deuteronômio capítulo 18. Vamos ver então no versículo 15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos semelhantes a mim, a ele ouvirás. Primeiro, um profeta semelhante a Moisés, Deus levantará, ou suscitará, um profeta semelhante a Moisés. Como é que este profeta semelhante a Moisés seria semelhante a Moisés? Seria semelhante porque, tal como Moisés foi chamado, tinha certos deveres e tinha certas responsabilidades. Este profeta, o profeta, vai ter, ou teria, e está claro, sabemos que este profeta estava a referir-se a Jesus Cristo. Depois diz, do meio de ti, um profeta do meio de ti, de teus irmãos. Isto é, Jesus Cristo seria um israelita, como Moisés era um israelita. E depois diz, a ele ouvirás. Não te vais esconder e dizer, não vou ouvir falar de Deus diretamente, a ele ouvirás. Porquê é que Moisés disse isto? Porque está aqui escrito para dizer isto. Porque eles não queriam ouvir a palavra de Deus no Monte
Horebe. Vejam, por exemplo, no versículo 16. Segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvireis mais a voz do Senhor meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Mas a ele ouvireis. Lembrem-se que o Deus do Antigo Testamento, como leem, que tudo foi criado por e através de Jesus Cristo. Podem ler isso em João, em Filipenses, em Efésios. Tudo foi criado através de Jesus Cristo. Por isso, o Deus do Antigo Testamento, que criou tudo, foi aquele que veio a ser, veio à terra, na carne, e que se veio a ser Jesus Cristo. O Jesus Cristo no Novo Testamento. Vejam então aqui no versículo 17. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitarei-lhes um profeta do meio dos seus irmãos semelhante a ti. Suscitarei um profeta, em cuja boca porei as minhas palavras. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Jesus Cristo falou todas as palavras. Depois diz, versículo 19, de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Vão ter que ouvir as palavras deste profeta. Porque diz assim, são as palavras do Pai que Jesus Cristo, o Filho, disse. Vejam, por exemplo, em Êxodos, capítulo 4, versículo 10. Quando Moisés foi primeiro chamado, diz assim, Êxodos 4, versículo 10. Então disse Moisés ao Senhor, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste a teu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo ou o surdo, ou o que vê, ou o que é cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que has de falar. Deus ensinou a Moisés o que dizer. A mesma coisa com Jesus Cristo, aqui o paralelo, a dualidade. Jesus Cristo, um profeta como Moisés, que foi. Deus disse a Moisés o que dizer. Deus disse, o Pai disse ao Filho o que dizer. O Filho estava preparado antes de vir para a terra, porque o Pai lhe tinha dito tudo o que havia de dizer quando viesse para a terra, como carne. Vejam também no versículo 15 de Êxodos 4, diz assim, tu, pois, lhe falarás e lhe porás na boca as palavras, e eu serei com a tua boca e com a dele e vos ensinarei o que deveis fazer. Deus pôs coisas na boca de Moisés. Moisés, então, ensinou a Arão e Arão, então, disse ao povo. Vê-se aqui o mesmo exemplo do que passou. Vejam, por exemplo, em João, capítulo 14, para ver o que Jesus Cristo fez. João 14, versículo 24. Diz assim, quem não me ama não guarda as minhas palavras, e a palavra que estás ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Jesus Cristo falou as palavras do Pai. Tal como o exemplo vimos de Moisés, ouviu as palavras de Deus, Jesus Cristo ouviu as palavras do Pai. Vê-se aqui esta dualidade entre Moisés e Jesus Cristo. Vejam também em Mateus capítulo 17, versículo 5.
Mateus 17, versículo 5. Diz assim: falava ele ainda, quando uma nuvem luminosa os envolveu, e eis, vindo da nuvem, uma voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem me comprazo, a ele ouvi. O pai disse: ouçam o que o filho diz. E como vimos, o filho falou as palavras do pai. Os discípulos foram ditos para ouvirem a voz de Cristo. Por que é que temos que ouvir o que Cristo diz? Porquê? Vejam, por exemplo, em João, capítulo 12. João, capítulo 12. João, capítulo 12, versículo 47. João 12, versículo 47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não as guardar, e não guardar as palavras de Jesus Cristo, eu não o julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, e sim para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que tenho preferido, essa o julgará no último dia. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. Esse me tem prescrito o que dizer e o que anunciar. Eu sei que o seu mandamento é a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo, como o Pai me tem dito, assim falo. Jesus Cristo disse que o Pai lhe tinha dito para dizer. E por isso é que temos que ouvir as palavras de Cristo, porque estas palavras nos julgarão no último dia. Estas palavras, conforme as praticamos ou não, vão determinar se temos vida eterna ou não. Temos que obedecer aos mandamentos do Deus Pai, que foi os mandamentos que Jesus Cristo nos deu. Ele não deu coisa diferente. Ele falou exatamente. Por exemplo, há certas pessoas, queridos irmãos, que dizem que o que Jesus Cristo ensinou está fora de data, porque devemos de seguir simplesmente o que Paulo disse. Queridos irmãos, isto não é o que Moisés e o que Jesus Cristo disse. Temos que ouvir o que aquele profeta diria. Foi o que Moisés disse. Jesus Cristo disse: você tem que ouvir o que eu digo, porque são as palavras do Pai. O profeta, Jesus Cristo, aquele profeta, recebeu a sua mensagem diretamente do Pai. Ele estava com o Pai, eles tinham um sentimento, uma mesma mentalidade, um mesmo propósito, estavam de acordo, eram um. E por isso temos que ouvir o que Jesus Cristo diz. E por isso vemos aqui, queridos irmãos, que Moisés e em parte Israel foram um tipo da vinda de Cristo durante a sua primeira vinda. Um tipo de Cristo durante a sua primeira vinda. E muitas coisas são, digamos assim, duplicadas em Cristo, porque são um tipo de Cristo. Vejam, por exemplo, em Atos capítulo 7. Vamos ver aqui alguns pontos em Atos capítulo 7. E como vamos entrar e sair de Atos capítulo 7, talvez queiram pôr um papelinho para marcar esta secção de Atos capítulo 7, para quando entrarmos a sair poderem voltar a esta página rapidamente. Mas em Atos capítulo 7, diz aqui, começando no versículo 17: como, porém, se aproximasse o tempo da promessa, que Deus jurou a Abraão, o povo cresceu e se multiplicou no Egito. Depois continuando, até o versículo 19. Até que se levantou ali outro rei que não conhecia a José. Esse outro rei tratou com astúcia a nossa raça e torturou os nossos pais, a ponto de forçá-los a enjeitar os seus filhos para que não sobrevivessem. Queridos irmãos, vê-se aqui que Faraó
tinha dado uma instrução para matar todos os bebés masculinos. Porquê? Porquê? Porque não seria um bocado ilógico, não é? Porque, ao fim de contas, os rapazes, os meninos que cresciam para rapazes e assim que seriam jovens, cresceriam para homens. E os homens seriam os que fariam o trabalho duro, construiriam cidades, faziam tijolos, etc. Seriam os escravos, digamos assim. Então, qual foi esta razão? Bem, podia-se dizer, sim, os israelitas estavam com medo, os egípcios estavam com medo que os israelitas viessem a ser mais poderosos que eles, mas há um ponto interessante aqui, que há uma tradição que diz que um dos profetas do Egito predisse que havia um libertador que apareceria nessa altura em Israel, para libertar Israel. E por isso vê-se aqui que houve uma tentativa para fazer com que os rapazes, os meninos masculinos, fossem matados. Porquê? Para, digamos assim, parar essa perdição que tinha sido feita. Ora, vê-se aqui um exemplo também na vida de Cristo. Porque o Herode quis matar a Cristo. Vejam comigo em Mateus, capítulo 2. Mantenham o dedo no Atos, porque vamos voltar aí aqui a pouco. Mas em Mateus, capítulo 2, versículo 13. Mateus, capítulo 2, versículo 13. Diz assim: tendo eles partido, eis que apareceu um anjo do Senhor a José em sonho e disse: dispõe-te, toma o menino e a sua mãe, foge para o Egito e permanece lá até que eu te avise, porque Herodes há de procurar o menino para o matar. Dispondo-se ele, tomou de noite o menino e a sua mãe partiu para o Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que era fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Queridos irmãos, vê-se aqui que Satanás está sempre a tentar subverter ou destruir o plano de Deus, através das idades. Ele tentou destruir a nação de Israel. E uma das maneiras foi por tentando matar Moisés quando ele era um bebê. Moisés, ou aliás, Israel, seria por quem o Messias viria. Como vimos, vem desse povo, viria desse povo. E por isso, se destruísse Israel, destruía a maneira através da qual viria o Messias. E também, em Mateus capítulo 2, versículo 15, onde acabamos de ler, diz assim: do Egito chamei o meu filho. Jesus saiu do Egito. Os israelitas saíram do Egito. Vê-se aqui uma dualidade também. Depois, continuando em Atos capítulo 7, onde estávamos há pouco, no versículo 17, como porém se aproximasse o tempo da promessa. Qual promessa? Qual promessa? A promessa que Deus fez a Abraão. Pode ler em Gênesis capítulo 12, versículo 2 e 3. Essa promessa tinha duas características. Uma era da raça
daquele povo, que Deus predisse que o que aconteceria a Israel. Perdão. Deus também disse que libertaria Israel da escravidão no Egito e que julgaria o Egito. Podem ler isso também em Gênesis capítulo 15, versículo 13 a 14. Mas essa promessa, além de ser uma promessa através dessa nação, dessa raça, desse grupo de pessoas, desse povo, digamos assim, também era uma promessa de graça. Não era só raça, mas graça. A graça é que Deus também fez a promessa acerca da semente que viria através desse povo, que seria a semente prometida, que seria o Messias. E esse Messias salvaria o seu povo dos seus pecados, que é Jesus Cristo. Vê-se aqui que a promessa, mas aqui está a falar assim, se aproximasse o tempo dessa promessa, qual é o tempo? O tempo é que os israelitas, ao fim de estarem 430 anos no deserto e em peregrinação, em Canaã e no Egito, então, quando completaram esse tempo, saíram. Foi quando se aproximou o tempo da promessa. Deus tem tudo muito bem marcadinho no seu próprio tempo. Deus tem tudo muito bem marcadinho. E vemos então, continuando também, aqui no Atos capítulo 7, versículo 20, diz assim: por esse tempo nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Quando o tempo se aproximava, como vimos que era se aproximasse o tempo da promessa, ao próprio tempo, à própria altura, nasceu Moisés, que era formoso aos olhos de Deus. Está a falar aqui que quando nasceu, já era formoso nos olhos de Deus. Vê-se aqui que Moisés foi santificado, digamos assim, a partir do ventre da mãe, ou mesmo ainda antes disso. Deus tinha escolhido a ele para libertar o seu povo da escravidão. Jesus Cristo, igualmente, queridos irmãos, foi pré-determinado desde a fundação do mundo como nosso Salvador. Podem ler isso em Apocalipse 13, versículo 8. E também nós, como podem ler em Romanos 6, 16 e 17, explica que nós tínhamos sido escravos do pecado. Escravos da nossa própria natureza, da nossa luxúria, dos nossos apetites, e também escravos a Satanás. Jesus Cristo veio para nos libertar da escravidão do tipo pior, porque toda a escravidão conduz à morte, e a nossa escravidão do pecado conduz-nos à morte eterna. Jesus Cristo vem para nos libertar dessa escravidão. A liberdade em Cristo, para sermos libertados da pena da morte. Igualmente, Moisés fez a mesma coisa. Vejam também aqui no versículo 22. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em palavras e obras. De acordo com Flávio Josefo, ele diz que, nos seus escritos, que Moisés era um general. E assim, sendo um general, tinha sido educado a organizar tropas, a organizar grupos de pessoas, em fazer de certeza que a tropa estava alimentada, estava fortalecida, tinha esta capacidade de organizar. E por isso diz assim aqui, que ele era poderoso em palavras e obras.
Moisés era poderoso. Continuando então no versículo 23. Quando completou 40 anos, quando Moisés tinha 40 anos de idade, veio a ideia a Moisés de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Veio a ideia de libertar os israelitas. Vendo o homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava, ele pensava que os seus irmãos entendiam que Deus os queria salvar por intermédio dele. Pois, Moisés começou a entender que Deus ia libertar os israelitas através dele. Viu-se as coisas, Deus me vai usar para isso. E por isso ele pensava que os israelitas entendiam isso, como lemos aqui no versículo 25. Ele sabia que os israelitas eram os seus irmãos, ele conhecia, está claro, a sua família, por isso sabia que os israelitas eram os seus irmãos, e ele pensou que Deus ia libertar Israel do cativeiro, da escravidão, pela sua mão. E Moisés provavelmente pensou, digamos assim, que Deus faria isto por causa do treino que ele tinha, por causa da educação que ele teve na sua juventude, isto é, através do seu próprio poder, da sua própria força. Pois ele tinha sido preparado e educado e tinha experiência para essa responsabilidade. Mas uma coisa estava errada. Uma coisa estava errada. Moisés não tinha a atitude que Deus podia usar. Queridos irmãos, quando nós pensamos que podemos contar em nós próprios ou ter confiança no nosso próprio poder, no nosso próprio treino, nas nossas próprias habilitações, então Deus não nos pode usar. Deus não nos pode usar. Nós temos que ter confiança em Deus, no poder de Deus, através do poder dele, não é do nosso poder. Então, continuando então no versículo 26, Atos 7, no dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reconduzi-los à paz, dizendo: homens, vocês são irmãos, porque ofendeis uns aos outros. Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me, como fizeste ontem ao egípcio? A estas palavras Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Diz aqui que Moisés teve que aprender uma lição. Teve que aprender uma lição. A lição é que, na vida dele, ele teve que aprender, teve que se tornar um homem humilde, um homem manso. Ele aprendeu esta humildade, esta mansidez. Podem ler isso em Números 12, 1-3, em que diz que Moisés era um homem mais manso de todas as pessoas na terra. Por outro lado, Jesus Cristo teve a própria atitude, a atitude que Deus podia usar. Ele era humilde, era submisso, ele era manso. Podem ler isso em Mateus 11, 29. Jesus Cristo era manso. E ele disse: não posso fazer nada com o meu próprio poder. Vejam, por exemplo, em João, capítulo 5, mantenham o dedo aí, uma marcação em Atos 7, porque vamos voltar aí, mas João, capítulo 5,
versículo 19, diz assim. 5, versículo 19, diz assim. Então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Jesus Cristo tinha a atitude correta, que não era o poder físico dele. Tinha que receber o poder do Pai. Vejam também no versículo 34. Eu, porém, não aceito humano testemunho. Versículo 30. Eu não posso fazer de mim mesmo, na forma porque sou, porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Vês aqui, a atitude de Jesus Cristo estava correta. Deus não podia salvar o Israel na maneira que Moisés tinha pensado. Deus teve que guiar Israel de uma maneira diferente do que as pessoas ou Moisés pensavam que Deus tiraria Israel do Egito. Eles não pensavam que Deus ia destruir o Egito. Sim, antes de Israel sair da escravidão. Porquê? Porque o Egito é um símbolo do pecado. E o pecado tem que ser destruído por Cristo. Vê-se esta dualidade de novo. Vê-se aqui. Deus tinha outros propósitos, como vemos, que as pessoas não tinham em mente, não entendiam nessa altura. Queridos irmãos, a lição para nós é que nós, às vezes, não vemos a grande gravura, a grande visão, a cosmovisão que Deus tem. E por isso, às vezes não entendemos certas coisas que Deus faz. E por isso temos de ter fé em que Deus, ao fim de contas, tudo acabará, se resolverá para o bem. Temos que andar com fé. Igualmente, os judeus, durante o tempo de Cristo, estavam à procura de um rei, de um líder, que os salvasse. Estavam à procura do Messias que os salvasse da escravidão que eles tinham dos romanos. Mas eles não entendiam que Jesus Cristo tinha que vir primeiro, na primeira vinda, como Cordeiro de Deus, para morrer. Morrer por quê? Pelos pecados do mundo, para destruir os pecados do mundo, para destruir o Egito. Por isso ele não veio, Jesus Cristo, na sua primeira vinda, não veio da maneira que eles esperavam. Vê-se também no caso de Moisés, que Deus os guiou para o Mar Vermelho. E isso não era, digamos assim, o caminho lógico. Não era o caminho lógico para Deus os levar. Por não era o caminho mais curto para a Terra Prometida. Mas está claro, Deus não os queria confrontar com guerras imediatamente, para eles ficarem desencorajados. Uma outra analogia, aqui um paralelo. Quando primeiro somos batizados e entramos na igreja, os problemas são assim, mais levezinhos, digamos assim, para não ficarmos desencorajados. Vê-se este dualismo continuamente. Queridos irmãos, também há outro dualismo. E os israelitas tiveram que ir
pelo deserto. Nós, queridos irmãos, estamos num deserto. No deserto deste mundo. Queridos irmãos, parece que nós estamos sozinhos, vivemos sozinhos, somos os únicos, somos poucos cristãos neste mundo todo que segue o caminho errado. Somos um aqui e outro aqui, muito poucos. Isso está claro, é um teste. Como foi um teste para os israelitas irem através do deserto. Continuando então no versículo 30, Atos capítulo 7, versículo 30, diz assim: decorridos 40 anos, isto foi mais outros 40 anos depois, então agora Moisés já tinha 80. Apareceu no deserto do Monte Sinai um anjo por entre as chamas de uma sarça que ardia. Então vejam no versículo 34, vi com efeito o sofrimento do meu povo no Egito, ouvi o seu gemido e desci para libertá-lo. Vem agora e eu te enviarei ao Egito. Deus esperou mais 40 anos antes de libertar Israel. Ao fim de tudo, este povo foi oprimido e esteve em peregrinação por 430 anos. Como lê em Êxodos 12, 41, que diz assim que a peregrinação dos filhos de Israel que estiveram em Canaã e em Egito foi por 430 anos. Os judeus também, durante os dias de Jesus Cristo, também tinham estado debaixo da ocupação romana e domínio romano por muitos anos. E estavam antecipando e olhando por um Salvador. Continuando então no versículo 37. Foi Moisés quem disse aos filhos de Israel: Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. É este Moisés quem esteve na congregação do deserto com o anjo que lhe falava no Monte Sinai e com os nossos pais, o qual recebeu palavras vivas para nos transmitir. Queridos irmãos, Deus deu a lei, os 10 mandamentos, a lei, através da mão de Moisés. O profeta semelhante, que é Jesus Cristo, recebeu palavras vivas para as transmitir para nós. Jesus Cristo amplificou a lei de Deus para dar o significado espiritual, a intenção da lei. E por isso ambos, Jesus Cristo e Moisés, eram pessoas que davam a lei. Vejam também aqui no versículo 35 de Atos 7. A este Moisés, a quem negaram reconhecer, dizendo: quem te constituiu autoridade e juiz? A este enviou Deus como chefe e libertador, com a assistência do anjo que lhe apareceu na sarça. Eles rejeitaram Moisés. Rejeitaram conhecer Moisés. Perdão. Eles rejeitaram conhecer Moisés. Mas Moisés veio a ser um chefe e libertador. Um governante. Um príncipe. Um libertador. E Deus usou a Moisés para fazer muitos sinais e milagres. Todas as pragas no Egito. Os milagres do Mar Vermelho. Os milagres no deserto, por exemplo, o maná e a água, quando precisavam de água. Continuando então no versículo 39. A quem os nossos pais não quiseram obedecer, antes o repeliram, rejeitaram Moisés, não quiseram obedecer a Moisés, e no seu coração voltaram para o Egito. A sua intenção do coração é que tivessem ido de volta para o Egito.
dizendo a Araão: faz-nos deuses que vão diante de nós, porque quanto a este Moisés que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Eles rejeitaram Moisés e fizeram ídolos. Queridos irmãos, as pessoas também rejeitaram a Cristo. Vejam, por exemplo, em João, capítulo 1, João, capítulo 1, versículo 11. João 1, versículo 11. Diz assim: veio o que era para seu, o que era seu, e os seus não o receberam, rejeitaram a Jesus Cristo. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder para serem filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Vê-se que as pessoas rejeitaram a Cristo. E os únicos que não rejeitaram são aqueles que diz assim, a saber, os que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Porque Deus os chamou. Ninguém pode vir a Cristo a não ser que seja chamado. João 6, 44. Vocês sabem a parábola? A parábola em Lucas 19, versículo 12 a 14, em que disseram: não queremos que este homem governe sobre nós. Rejeitaram. Vê-se esta parábola, que é uma parábola apontando a Cristo. Vê-se também em Lucas 24, 18 a 21. Vejamos então esse Lucas 24, 18 a 21. Diz assim: porém, chamado Cleópatas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Isto é, depois de Jesus Cristo ter sido ressuscitado, Jesus Cristo apareceu a estas pessoas e eles estavam a falar com Cristo e dizem: tu não sabes o que se passa? Então ele, versículo 19, Jesus Cristo lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as suas autoridades o entregaram para ser condenado à morte. Rejeitaram-no. Rejeitaram-no. Os líderes religiosos dos judeus rejeitaram a Cristo. E versículo 21. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Vê-se uma vez mais que esperavam que viesse a redimir, a salvar Israel da maneira que eles pensavam. Mas depois de tudo isto, já é o terceiro dia desde que tais coisas sucederam. Isto tudo já passou e já passa 3 dias. Vê-se aqui que Jesus Cristo foi poderoso. Sim, foi poderoso nos milagres, nas palavras, e eles esperavam que ele salvasse Israel. Aqueles que rejeitaram a Moisés tinham falta de fé e acabaram por morrer no deserto. Esses não entraram à terra prometida. Os judeus rejeitaram Jesus Cristo e foram para o cativeiro no ano 70 da era corrente, depois de Cristo. O templo foi destruído e eles fizeram tal como os pais deles tinham feito. Vê-se aqui esta dualidade. E em Atos 7, 51, está aqui a razão. A razão, Atos 7, 51. Homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e de ouvidos, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim como fizeram vossos pais, também vós o fazeis. Tinham uma dura cerviz, incircuncisos de coração e de ouvidos, não quiseram ouvir, não quiseram obedecer, não quiseram cumprir. Queridos irmãos, vimos aqui várias
digamos assim, dualidades entre Moisés e a primeira vinda de Cristo. Vê-se assim certos paralelismos de um com o outro. Mas o ponto importante é que eles desobedeceram e é uma lição para nós não desobedecermos. Porque eles tiveram que viver, foi necessário pô-los através do deserto. Nós temos que ir pelo deserto, este deserto espiritual. Estamos sozinhos aqui, parece. Somos poucos, muito poucos. E o que é que vamos fazer? Vamos voltar para o Egito? Vamos voltar para o pecado? Egito simbolizando neste paralelismo o pecado. Vamos voltar para o pecado? Como vimos vários exemplos aqui da primeira vinda de Cristo, vamos ver então agora alguns exemplos como é paralelo com a segunda vinda de Cristo. Então, continuando a ver aqui em Atos 7, versículo 17. Atos 7, versículo 17. Lemos: como porém se aproximasse o tempo da promessa. Ora, o tempo da promessa não era só a libertação dos israelitas do Egito, mas o tempo da promessa é a promessa da libertação deste mundo, que é com a vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo. Então, leiam então em Atos capítulo 3, versículos 19 a 23, diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados. Temos que nos arrepender, há aqui uma lição, temos que mudar. Agora que nos aproximamos e nos preparamos para os dias dos pães asmos e para a Páscoa, temos que ver, o que é que eu tenho que mudar? Temos que nos examinar e mudar. Arrependei-vos e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério e que envie Ele o Cristo, que já vos foi designado Jesus, o qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas. Se o céu recebeu Jesus Cristo está agora no céu. Até o tempo da restauração de todas as coisas. Isto é o tempo em que Ele vai voltar para a terra, a segunda vinda de Cristo, para restaurar todas as coisas na terra, para a terra vir a ser um paraíso de novo, para ser um jardim de Éden na terra. Através do governo de Deus, o reino de Deus na terra. Até os tempos de restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus anjos profetas desde a antiguidade. Isso é a promessa. E por isso, quando o tempo se aproxima agora da promessa, que Ele, isto é Deus, vai salvar, vai libertar Israel e a humanidade. Vejam, se faz favor, em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Versículo 7 a 11. Tiago, capítulo 5. Versículo 7 a 11. Sede, pois, irmãos, pacientes, até à vinda do Senhor. Queridos irmãos, há uma promessa. O Senhor virá. A segunda vinda de Cristo virá. Precisamos ser pacientes. Como os israelitas tiveram que ser pacientes e esperar até aqueles 430 anos estarem completados. Nós temos que ser pacientes até à vinda do Senhor. Ninguém sabe a dia ou hora, mas Deus sabe. E vemos as estações e vemos que as coisas estão a andar e estão a se aproximar de dia a dia. O importante não é ser o grande conhecedor, isto é assim, aquilo. Sim, estes pontos são importantes porque são profecias e para ver que Deus está em controle. Mas o importante disto tudo, queridos irmãos, é que precisamos nos arrepender e vigiar e estar prontos para não estarmos a dormir. Precisamos estar prontos. Isto é que é importante. Precisamos mudar a nossa vida. Não é estar aí a dizer, este é o falso profeta, e este vai acontecer, e estes sinais no céu. Sim, estas coisas todas são importantes. Mas temos que pôr isto debaixo do correto contexto, que é
o que é que vamos fazer? Vamos mudar a nossa maneira de viver? Vamos ser pessoas melhores? Vamos estar prontos? Ou vamos ter a sabedoria, não mudamos e então vamos cair como os outros? Precisamos deste conhecimento para haver uma mudança, um arrependimento na nossa maneira de ver, fazer, falar com as pessoas, tratar as pessoas de uma maneira decente. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede vós também pacientes e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros para não ser julgados, eis que o juiz está à porta. Irmãos, tomei por modelo no sofrimento e na paciência dos profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que se perseveraram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó, e vistes que fim o Senhor lhe deu. Porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Queridos irmãos, a Igreja tem estado à espera, agora por 1982 anos, desde a vinda de Cristo. Estamos estado à espera agora, por estes anos todos, pela segunda vinda de Cristo. E ainda vamos ter que esperar ainda mais um bocadinho. Deus esperou, ou tem esperado, digamos assim, quase 6.000 anos para o seu plano ser cumprido. Deus teve que ver e esperar a ver o sofrimento da humanidade por estes 6.000 anos. Tal como ele viu o sofrimento de Israel por 430 anos. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo há 1982 anos atrás. Mas quando veio da primeira vez, não foi para restaurar todas as coisas. Isso será na segunda vinda. Mas Deus não deixa as suas promessas passarem. Vejam, por exemplo, em 2 Pedro, 2 Pedro capítulo 3. 2 Pedro capítulo 3, versículo 8 e 9. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa. Ele espera. Como alguns julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Queridos irmãos, isto é a nossa responsabilidade, que cheguemos ao arrependimento. Queridos irmãos, vai haver um segundo Êxodos. Podem ler isso sim, em Jeremias 23, versículos 7 e 8. Vai haver um segundo Êxodos. Israel vai estar na escravidão, no cativeiro, quando Jesus Cristo voltar de novo. E se as pessoas, quando Jesus Cristo vier, e houver este segundo Êxodos, se as pessoas não ouvirem a Cristo, nesse período, isto é no milénio e para lá, essas pessoas são completamente destruídas, porque vão ter que ouvir a voz do profeta, que é Jesus Cristo. Jesus Cristo vai voltar. Vai haver muitos acontecimentos que são paralelos aos acontecimentos do tempo de Moisés. Por que é que Deus destruiu o Egito? Porquê? Para que eles viessem a saber quem era o Deus. Podem ler isso em Êxodos 14, 4. O medo de Israel e de Deus afetou todas as nações aí à volta. Podem ler a história de Rahab e da prostituta, quando Josué foi libertar. E vê-se aí que a Rahab disse
a todos que o povo estava apavorado, com medo de Deus. Quando Jesus Cristo voltar à Terra pela segunda vez, ele vai ter que destruir o poder militar, o poder económico, o poder político das nações, antes que essas nações aceitem o seu governo e a sua governância. Vocês podem estudar isso profeticamente. Vê-se que há em Apocalipse 6 dá os vários selos. Os primeiros 4 representam os primeiros 4 cavalos de regiões falsas, guerras, fomes, pestes, doenças, e depois disso vai haver o martírio, vai haver sinais no céu, e depois disso virá o dia do Senhor. É importante entendermos esta sequência. Já dei sermões cobrindo esta sequência de uma maneira clara. Infelizmente, há várias pessoas que têm as suas próprias interpretações, que se desviam da verdade. Depois disso, vai haver 7 trombetas, vai haver saraiva, granizo, fogo, e 1/3 das árvores e das plantas serão queimadas, tal como no Egito. Depois, 1/3 do mar se tornará sangue, tal como as águas no Egito ficaram em sangue. As águas ficaram amargas, tal como no Egito. 1/3 do sol, da lua e das estrelas vão ser atingidas. E vai haver uma grande escuridão. Depois vai haver uma guerra entre o poder da besta e um califate muçulmano. Nós temos a nossa revista A Boa Nova, os nossos livros do Oriente Médio na profecia, que descreve estes acontecimentos futuros que pessoas não veem. Algumas pessoas só pensam, por exemplo, na besta e na marca da besta. Mas esquecem de ver que este califate vai ser, digamos assim, a faísca que vai começar estes problemas todos. E vai haver, então, tantas guerras que diz que 1/3 da humanidade vai ser matada. Coisas terríveis, queridos irmãos. Depois há as 7 últimas pragas, ou flagelos, com terríveis úlceras, chagas, feridas abertas nas pessoas. Vai haver o sol queimar as pessoas. Vai haver depois também escuridão na terra. E vai haver então a batalha final para o controle do mundo. Vai haver o grande terremoto, o maior que jamais houve na terra. E vai haver grande granizo, pesará cerca de 30 quilos de pedras. E as pessoas vão se arrepender? Não. Não se arrependerão. O que é que aconteceu a Faraó no Egito? Arrependeu-se? Não. Vê-se os paralelos. Os paralelos destas pragas do Egito, os paralelos que vão acontecer antes da vinda de Cristo. Faraó não se arrependeu, as pessoas não se arrependeram. Podem ler isso em Apocalipse 9, versículo 20 e 21. Apocalipse 16, 9, 11 e 21. As pessoas não se arrependeram. Aliás, como podem ler Apocalipse 17, vão lutar contra Cristo e contra as suas tropas, tal como Faraó foi lutar. Queridos irmãos, Israel rejeitou Moisés e voltou no seu coração para o Egito. Os judeus, no tempo de Cristo, rejeitaram a Cristo como Salvador. O mundo, à volta de Cristo, quando ele voltar para a segunda vez, vai rejeitar a Cristo e vão lutar contra Cristo. Vão lutar contra ele. Vê-se estes paralelos. Queridos irmãos, vê-se também que Deus fez uma diferença entre os israelitas e os egípcios.
Perdão. Deus fez uma diferença entre os egípcios e os israelitas. A mesma coisa vai acontecer também. Deus fará uma diferença. Pois nas primeiras 3 pragas afetaram ambos os egípcios e os israelitas. Mas depois delas, os israelitas foram protegidos. Deus vai proteger a sua igreja no futuro. Deus também, depois disso, Deus também vai proteger Israel e uma grande multidão de pessoas quando estiverem no cativeiro. Senão, seriam totalmente destruídas. Vai haver certas proteções. Primeiro à igreja e depois à nação, às nações, aos povos. Vê-se também que, por exemplo, que os magos foram capazes de duplicar ou replicar algumas das pragas que Deus deu através de Moisés e Abraão inicialmente. Mas lá para o fim não conseguiram duplicar. Isso dá um paralelismo em que no tempo do fim, antes da vinda de Cristo, haverá um falso profeta que fará sinais e milagres. Mas também haverão as 2 testemunhas, que Deus vai dar poder às 2 testemunhas. A implicação é que o poder do falso profeta vai ser limitado. E por isso parece lógico, comparando com o paralelismo do tempo do Êxodo, que Deus vai inspirar essas 2 testemunhas. E elas vão dizer à besta e ao falso profeta acerca das pragas que vão acontecer. E por isso é que vão ser odiados. Quando Deus libertou Israel do Egito, deu a eles uma aliança, a antiga aliança. No futuro, quando Deus libertar Israel e Judá, vai dar a eles uma nova aliança, a nova aliança, que será também para todos nós que estejam convertidos. Podem ler isso em Jeremias 31 a 34. Queridos irmãos, vemos que há uma quantidade enorme de paralelismos, de coisas paralelas. Há lições para nós aprendermos disto? Sim. Israel rejeitou Moisés, eles voltaram no coração para o Egito. Os judeus rejeitaram a Cristo e continuaram a pecar. O mundo vai resistir e rejeitar a Cristo até que Deus os faça mais macios para serem mais, digamos assim, para poderem estar sujeitos ao governo que Deus vai estabelecer na terra. Queridos irmãos, aqui está a lição. A lição está em Hebreus capítulo 3. Hebreus capítulo 3. Aqui está a lição para nós. No versículo 8, diz assim: Não endureceis o vosso coração, como foi no dia da provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei com esta geração. Tendo cuidado, versículo 12. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pois diz no fim do versículo 13, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Falta de fé, falta de fé, conduz as pessoas a terem o coração endurecido pelo engano do pecado. O engano do pecado é que, só precisam acreditar, aceitar a Cristo, não precisam de obedecer às leis de Deus. Queridos irmãos, tenham cuidado. Tenham cuidado. Vejam no versículo 15 também.
Hoje, se ouvires a sua voz, não endureceis o vosso coração como foi na provocação. Ora, quase os que tendo ouvido, se rebelaram. Versículo 18. Ora, quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade. Não tinham fé. Não tinham fé e, por isso, desobedeceram. Queridos irmãos, está aqui a lição para nós. Está aqui a lição para nós. Continuando a mesma história, no capítulo 4, mas vejam, por exemplo, no versículo 11. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Queridos irmãos, aqui está a lição para nós. Cuidado, não endureçam o vosso coração, não voltem para a desobediência. Não desistam a corrida. Queridos irmãos, muitos dos nossos amigos e familiares caíram pela estrada e já não estão a andar para a frente. Esses já não acreditam nestes acontecimentos futuros. O perigo, queridos irmãos, é para nós voltarmos para o Egito. É para nós voltarmos para o caminho do mundo e as suas maneiras, para o pecado nos nossos corações. O perigo é para nós ficarmos desencorajados e desistir. Porquê? Porque estamos neste deserto espiritual. Pensamos que estamos sozinhos. Somos os únicos, porque está aqui um, está aqui outro, muito longe uns dos outros. Queridos irmãos, vão haver muitos falsos profetas. Queridos irmãos, vão haver muitos falsos profetas que vão enganar as pessoas. E, se possível, vão enganar os próprios eleitos. Queridos irmãos, isto quer dizer que vai ser muito convincente. Por favor, não misturem, uma vez que sabem a verdade, não voltem a misturar a verdade com a mentira. Não voltem a ouvir esses falsos profetas. Não voltem a seguir os ídolos, como os israelitas rejeitaram Moisés e voltaram a seguir os ídolos. Queridos irmãos, o perigo é para nós andarmos para trás e começarmos a ficar envolvidos de novo com as religiões pagãs deste mundo. O perigo é para nós rejeitarmos a liderança que Deus nos deu através da igreja, que é o corpo de Cristo, a igreja de Deus. O perigo é duvidar em Deus e duvidar que estas profecias são verdadeiras. Queridos irmãos, estamos à beira do mundo da manhã. Estamos à beira de que estas coisas terríveis vão acontecer. E vai haver proteção, desde que nós não desistamos. Por favor, não desistas. Mantém-te limpo. Mantém-te direito. Mantém-te paciente. Deus vai salvar a humanidade deste cosmicídio, deste desastre mundial, do fim do mundo. Não vai haver fim do mundo. Porquê? Porque Deus, Jesus Cristo, vai voltar para a terra e vai vir para que não haja o fim do mundo. Ele vai proteger a sua igreja. Ele voltará. Deus está conosco. O poder do universo está por trás de nós, a suportar-nos.